Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos e a nossa leitura bíblica de hoje é Atos capítulo 18. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 9 e 10. Está escrito assim: Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Amados, nós vemos aqui, nós iniciamos, esses últimos capítulos de Atos são as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e nós vemos que ele saiu de Atenas e chega em Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele começa a pregar na sinagoga e os judeus se opõem veementemente a Paulo, lançam maldições contra Paulo, e aí a palavra diz que ele diz assim, Paulo ainda diz para eles, que caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu agora estou livre da minha responsabilidade, eu vou pregar para os gentios. E Paulo sai da sinagoga, vai para a casa de Tício Justo, que era um homem temente a Deus, que morava do lado da sinagoga. O chefe da sinagoga, chamado Crispo, ele creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Muitos coríntios estavam crendo no Senhor e sendo batizados. Então, nós vemos essa situação e daí vem esses versículos aqui que nós lemos, uma mensagem de Deus para Paulo. Através de uma visão, Deus olha para Paulo e diz assim: olha, não tenha medo. Continue falando e não fique calado. Amados, nós vemos os lugares, as viagens anteriores do apóstolo Paulo, e nós vimos sofrimentos severos, ele tendo que sair de cada cidade por causa da perseguição dos judeus. E aí, quando ele chega em Corinto, eu imagino o quanto ele estava com o coração apertado, tanto que a última estadia dele foi em Atenas, e é interessante quando nós analisamos a palavra, nós vemos que Atenas foi o único local que ele não conseguiu fundar uma igreja em Atenas. Não houve uma quantidade de irmãos para fundar uma igreja, a Bíblia não fala sobre a igreja em Atenas. Nós vemos a palavra que formou-se igreja em Filipos, irmãos, mesmo Paulo tendo sido apedrejado, mesmo tendo sido preso, açoitado, formou-se uma igreja em Filipos, os irmãos creram e se reuniram como uma igreja. Quando nós vemos ele em outros lugares sendo perseguido em Tessalônica, ainda assim formou-se igreja em Tessalônica. Então nós vemos as viagens anteriores, as cidades anteriores que Paulo pregou a palavra. Ele foi severamente perseguido pelos judeus, mas ele conseguiu atingir o objetivo, que era evangelizar as pessoas, era fundar uma igreja, reunir os irmãos ali e que eles permanecessem em fé no Senhor Jesus. Ele sai de Atenas, não conseguiu formar uma igreja e chega em Corinto, apesar de algumas pessoas terem crido em Atenas. Aí ele chega em Corinto, e aí ele começa a falar da palavra ali na sinagoga. Vêm os judeus novamente e começam a se opor a Paulo. Amados, imagine como que ele estava se sentindo nesse momento. Com certeza ele estava com medo. Estava passando na mente dele: de novo, Senhor, de novo eu vou ser perseguido, de novo vou ter que sair da cidade fugido. Será que eu nunca vou conseguir me estabelecer num local e pregar a tua palavra para todas as pessoas? E Corinto era uma cidade muito grande da época. Então, Paulo não queria só chegar ali e ficar um mês. Paulo provavelmente desejava se estabelecer ali, tanto que a palavra fala que quando ele chegou ali em Corinto, ele se reuniu com um judeu, ele se encontrou com um judeu chamado Áquila, porque eles tinham a mesma profissão, ou seja, eles estavam trabalhando juntos.
eles fabricavam tendas. Então Paulo queria ter uma certa estadia ali em Corinto para levar a mensagem a todo aquele povo. E aí já no começo ele vem e é perseguido pelos judeus novamente. Provavelmente ele ficou com medo. Provavelmente não, né? Paulo estava com medo, porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 3, quando ele está falando ali com os coríntios, ele diz assim: e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Ou seja, Paulo estava sentindo medo naquele momento. Aí vem o Senhor e dá uma visão a Paulo e diz para ele: ei, Paulo, não tenha medo. Continue falando e não fique calado, porque eu tenho muita gente aqui nessa cidade. E quando nós lemos a palavra, nós vemos que ele ficou 1 ano e meio pregando a palavra na cidade de Corinto. Amados, sabe o que me chamou a atenção nisso? Porque Paulo experimentou um momento de medo. E ele recebeu um encorajamento do Senhor para ele não ter medo. E aí chega um momento em que um discípulo dele, vamos dizer assim, um aluno de Paulo, passa por essa situação, que é Timóteo. Quando nós lemos lá na segunda carta a Timóteo, Timóteo era jovem, ele pastoreava a igreja em Éfeso. Quando nós vemos todo o contexto histórico da situação da segunda carta de Paulo a Timóteo, Éfeso estava, toda aquela região romana ali, da greco-romana, né, que era o governo romano, os cristãos estavam sendo severamente perseguidos e Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso e Paulo estava preso. E aí Paulo escreve uma carta para Timóteo. Ei, Timóteo, eu sei da fé que você tem. Isso você pode ler lá em 2 Timóteo capítulo 1. Eu sei a fé que você tem, uma fé que não é fingida. Mas não tenha medo, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Porque Timóteo, naquele momento, estava vivendo um período de medo. Ele era pastor da igreja de Éfeso, os cristãos estavam sendo perseguidos, provavelmente ele estava ficando sozinho, e aí Paulo vem: ei, continue, lembre-se do dom que você recebeu, a chama que está sobre você. Não pare, continue, não tenha medo. Mas Paulo foi capaz de escrever aquilo porque há um bom tempo antes o apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor esse encorajamento, através dessa visão que Deus deu a ele, dizendo para ele: ei, Paulo, não tenha medo, não fique calado, continue pregando essa palavra, porque eu tenho muita gente para ganhar nessa cidade aqui. Tanto que a gente vê que Paulo ficou 1 ano e meio pregando em Corinto. Amados, isso me faz pensar nos nossos relacionamentos, nas nossas lutas, nas nossas guerras, e aí nós recebemos um encorajamento do Senhor e podemos encorajar os outros irmãos também. Sabe, amados, não pensem que muitas vezes as pessoas olham para quem prega a palavra: ai, que lindo, é tudo lindo e maravilhoso. Mas nós passamos por perseguições severas. Eu já mencionei isso aqui com os irmãos, eu e a irmã Karina. Nós passamos por perseguições assim que às vezes eu fico até, respiro fundo, sem palavras. Eu só oro e falo: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas, Pai. E aí quantas e quantas vezes o Senhor vem e nos encoraja: ei, filha, continue, não desista. Seja através de sonhos. Muitas vezes Deus nos dá sonhos, sim, para que a gente não desista. Muitas vezes ali no meu tempo devocional, Deus usa da sua palavra para ministrar o meu coração. Muitas vezes é enquanto eu estou cantando, louvando ao Senhor, o Espírito Santo vai ministrando o meu coração: força, filha, coragem, persevere, não desista, permaneça. Sabe, amados, e aí quando nós passamos por isso e estamos ali com um irmão, uma irmã que está passando por uma situação de luta, de guerra, e aqui eu dei o exemplo ministerial, mas isso em todas as áreas da nossa vida. Às vezes enfrentamos
lutas, guerras na nossa área familiar, emocional, financeira, seja a área que for. E aí nós vamos recebendo o encorajamento do Senhor para nós não termos medo e podemos, pela capacidade que vem do Espírito Santo, começar a encorajar os nossos irmãos que muitas vezes passam por lutas semelhantes. O apóstolo Paulo, nós olhamos, poxa, mas o apóstolo Paulo foi o apóstolo Paulo, mas ele teve medo. Senão Deus não teria dado essa visão a ele, dizendo, ei Paulo, não tenha medo. Por que Deus falou para ele, não tenha medo? Porque com certeza ele estava com medo. Aí o Senhor vem dizer, Paulo, não tenha medo, não fique calado, pode continuar falando, você não vai ser ferido, porque eu tenho muita gente para ganhar nessa cidade, ninguém vai fazer mal a você, pode continuar. Deus deu um encorajamento, mostrou ali para Paulo, ei, não viva debaixo do medo. E é interessante, porque anos depois o apóstolo Paulo pôde escrever para Timóteo, e aí ele já identificou que o medo não era simplesmente só um sentimento que vinha, mas era um espírito que tentava paralisar as pessoas. Porque ele diz para Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder. Ou seja, o medo, amados, é um espírito que tenta nos paralisar para que nós não avancemos na vontade de Deus para nós. Nós podemos trazer isso, eu dei um exemplo de uma vida ministerial, mas nós podemos trazer isso para todas as áreas da nossa vida. Pense aí, talvez você esteja sentindo medo e você pensa que é só um sentimento, só uma sensação, e você tem ficado paralisado em alguma área da sua vida por medo. Ei, Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de amor, de poder, de ousadia nele, para avançarmos para a glória de Deus. O apóstolo Paulo estava ali naquele momento vivendo debaixo da vontade de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Era o Espírito Santo que direcionava Paulo aonde ir, aonde não ir. Nós já vimos que ele tentou, certo momento, entrar na Ásia e o Espírito Santo o impediu, porque naquele momento não era para ele pregar na Ásia, era para ele ir lá para a região da Macedônia. E quando nós olhamos no mapa, são regiões contrárias. A Ásia fica ali mais para o lado leste e a Macedônia é mais para a região da Europa. Então, assim, amados, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, quando nós nos rendemos a Deus, o Senhor vai nos direcionando. E muitas vezes esse espírito de medo, ele tenta nos paralisar, tenta nos impedir de completar a vontade de Deus para a nossa vida, e aí nós precisamos ser encorajados. E aí o Senhor vem com uma palavra extraordinária aqui para Paulo, e ele vem com uma palavra que é a mesma para nós hoje. Nós não precisamos ter medo. O Senhor está liberando hoje uma palavra, você que está retido por causa do medo, a palavra do Senhor para você é: não tenha medo. Continue fazendo o que eu te chamei para fazer. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza, sou eu que te protejo, sou eu que cuido de você. Eu não sei o que você está enfrentando, meu irmão e minha irmã. Eu não sei se é na tua área familiar, se é no teu casamento, se é com os teus filhos, se é na tua vida profissional, se é na tua vida financeira, se é na tua vida ministerial, eu não sei. Mas se você tem ficado retido, paralisado por causa do medo, eu encorajo você hoje. Sai debaixo do governo desse espírito, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder. E em Cristo não é poder em nós mesmos, mas é poder por causa do Espírito de Cristo que habita em nós. O poder do Espírito de vida que em nós habita e que está sobre nós nos faz avançar em ousadia, em coragem para a glória de Deus. Assim como Deus ministrou o apóstolo Paulo, deu encorajamento para ele, fez com que ele permanecesse ali por 1 ano e meio, pregando a mensagem da cruz, pregando o evangelho, e muitas vidas fossem salvas.
assim como o Senhor encorajou Paulo a permanecer cumprindo a vontade de Deus para ele, porque a vontade de Deus para Paulo naquele momento é que ele permanecesse ali em Corinto. Ele não precisava ter medo, porque Deus havia estabelecido que ele permaneceria ali. Ele não seria ferido. Tinha um tempo. Deus queria que Paulo permanecesse ali por um tempo. E foi o que aconteceu. Então eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas uma coisa eu sei. O Senhor tem a vontade dele para você. Então a minha oração é que você possa discernir qual é a vontade de Deus para a tua vida, seja na área que for, que você consiga ter o entendimento da vontade dele para você, para este momento, para este tempo, e você não seja retido por causa do medo, mas que você avance na vontade de Deus para a sua vida, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Esses dias eu estava conversando com meu noivo e nós estávamos falando sobre isso, sobre todas as perseguições que nós temos enfrentado. E ele disse, nós vamos permanecer, nós vamos perseverar. A vitória é nossa, mas a glória é do Senhor. E eu gostei disso, eu falei para ele, gostei disso, amor. A vitória é nossa, mas a glória é do Senhor. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. A vitória foi dele. Deus deu a vitória a Paulo. Ele ficou ali, ele pregou a palavra, ele fundou uma igreja em Corinto. Ele abençoou aquele povo durante 1 ano e meio. E ele permaneceu fazendo a vontade de Deus. Ou seja, Deus guardou a vida de Paulo. Ele vinha de muitas e muitas perseguições e sofrimento físico, amados. Ele era preso, ele era açoitado, ele era apedrejado, não era simplesmente a perseguição e ele saía. Ele sofria no seu físico. E aí o Senhor guardou a vida dele ali. Ninguém vai te ferir, Paulo, e ninguém feriu. E ele continuou fazendo a vontade de Deus. A vitória foi dele, mas a glória foi para Cristo Jesus. Então que eu e você, amados, sejamos encorajados hoje a permanecer fazendo aquilo que Deus nos disse para fazer. Que nós não sejamos retidos pelo medo. Em nome de Jesus, que nós avancemos para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu encorajamento. Senhor, obrigada porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Senhor, muito obrigada, porque o espírito de vida habita em nós e está sobre nós. É o Senhor mesmo quem nos guarda, quem alinha todas as coisas. É o Senhor mesmo quem nos direciona, quem nos revela a sua vontade para nós. E quantas vezes não entendemos e estamos ali aflitos ou estamos paralisados pelo medo e o Senhor vem e nos traz encorajamento através de alguém, através de um irmão, através de uma palavra, através de um sonho, através de uma visão, através de um louvor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco. O Senhor se comunica conosco. Muito obrigada, Senhor. Até mesmo quando às vezes o nosso coração está tão aflito, o Senhor sempre arruma um jeito de falar conosco. O Senhor sempre arruma um jeito de nos trazer a sua mensagem de paz, a sua mensagem de encorajamento. Assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo ali naquele momento, encorajando ele. E ele prosseguiu na sua vontade para a sua glória. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua proteção. Muito obrigada, Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam encorajados hoje. Aqueles que têm sido retidos por causa do medo, que eles, em nome de Jesus, rompam com isso. Ainda que eles sintam, ainda que eles tenham essa sensação, que eles possam compreender que por causa do Senhor, do Espírito do Senhor que habita neles, do Espírito do Senhor que está sobre eles, eles não precisam ficar paralisados. Eles não precisam ficar retidos por causa dessa sensação de medo. Eles podem avançar mesmo sentindo medo. Eles podem avançar
para a sua glória. Pai, eu oro para que os meus irmãos conheçam a sua vontade para a vida deles e que eles vivam debaixo dessa vontade, para que em tudo, Senhor, para que em tudo o teu nome seja glorificado através da vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, que eu e os meus irmãos vivamos em todas as coisas para a sua glória. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.